Amados, abramos as nossas Bíblias no livro 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, e depois vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 15 e o versículo 17, amém? Diga comigo: autoridade espiritual, espada do Espírito, autoridade espiritual, espada do Espírito. Amém. Oremos. Poderoso Deus, estamos diante da tua presença para que aprendamos a tua palavra. Ó Deus, eu sou grato a ti pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe até esse lugar para ser, ó Deus eterno, cheio da tua palavra. Espírito Santo, eu preciso de ti, eu sou insuficiente, eu dependo de ti para ensinar. Me ajuda a falar a tua palavra, debaixo da unção, debaixo da direção do teu Espírito, e dá sabedoria aos meus irmãos, dá entendimento, para que compreenda a tua palavra, ó Deus, e que possamos praticá-la, em nome de Cristo, que não só compreendamos, mas que possamos colocá-la em prática. É a minha oração no nome de Jesus, e crendo que assim será. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Queridos, semana passada nós falamos a respeito da autoridade espiritual, e o primeiro aspecto da autoridade espiritual, o primeiro princípio de autoridade espiritual é estar debaixo de autoridade. Eu não terei autoridade se não tiver debaixo de uma autoridade. Ou seja, só tem autoridade aquele que obedece à autoridade. Se você não obedece à autoridade, então você não tem autoridade. Cristo recebeu a autoridade porque estava debaixo de autoridade. Estava debaixo da autoridade do Pai, debaixo da autoridade do Espírito. Como homem, obedeceu os seus pais. Como homem, obedeceu às leis terrenas. Então, quem tem autoridade é aquele que se sujeita à autoridade. O centurião romano disse a Cristo: Cristo, manda uma palavra, porque eu sei que a sua palavra tem autoridade, porque eu também sou homem que estou debaixo de autoridade. Logo, todos que se sujeitam à autoridade também são passivos de terem autoridade. Amém? O outro princípio de autoridade é a questão do serviço. Se os irmãos lembram, nós terminamos semana passada, falamos do Salmo 78, versículos 70 a 72, quando Deus disse acerca de Davi. Deus disse assim, capítulo 78, versículo 70 a 72, Deus disse assim: também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do teu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Então, o segundo princípio de autoridade é serviço. Diga comigo: eu só terei autoridade se for para servir. Se for para servir. Amém? Vamos olhar dentro de uma família onde um pai tem muitos filhos. O pai que tem muitos filhos vai trabalhar, a mãe também às vezes, e ela diz assim para o filho mais velho: você tem autoridade sobre os seus irmãos aqui. E chama os irmãos menores e diz assim: todos vocês obedeçam ao seu irmão mais velho. Não é assim? E diz assim para o mais velho: se algum desses te desrespeitar, você fala comigo, que depois eu vou castigar eles. Então aquele filho mais velho, ele recebe a autoridade do pai, mas para qual propósito? Cuidar dos irmãos, não é? Ele não recebe autoridade só para dizer que ele é o bom, que ele é o grande, que ele é o maior. Não, a autoridade que ele recebeu foi para servir o pai e a mãe, cuidando dos seus irmãos. A autoridade
tem como base serviço, propósito. Qual o propósito? Serviço. Deus escolheu Davi, tirou ele do campo onde cuidava das ovelhas e colocou como líder de Israel. Para quê? Para cuidar de homens. Antes Davi cuidava de ovelhas, agora Davi cuida de homens, cuida de pessoas. Vamos olhar isso na Bíblia, irmãos. Quando Deus dá domínio ao homem, é para que ele possa servir. Gênesis capítulo 1, versículo 26, alguém leia? Amém. Então perceba que Deus disse assim: domine sobre todos os seres da terra. Domine, dominar é autoridade. Esta dominância não é para fazer dos animais os seus escravos, é para se responsabilizar pelos animais. Hoje os homens têm uma consciência maior de ecossistema, de natureza, né? Hoje a gente se preocupa em não contaminar os rios. Isso de fato é uma preocupação, não que a gente não faça, tá? A gente polui, mas existe uma preocupação. Eu trabalho numa empresa que produz papel e existem leis que obrigam as empresas que trabalham cortando árvore que se plante árvores. O que é isso? Cuidar da natureza. Não é só tirar a árvore, mas é sim repor a árvore. Isso é governo, domínio. E quando Deus nos deu domínio, não nos deu domínio para fazermos o que quisermos, não. Ele nos deu domínio para nós sermos responsáveis, servirmos uns aos outros. Vamos olhar para Cristo, quando o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo. Lucas 4:18, e alguém Atos 10:38, e alguém Lucas 22:27. Vamos ler. Amém. Olha só o propósito do Espírito Santo sobre a vida de Cristo: evangelizar é servir, curar os quebrantados de coração é servir, pregoar liberdade aos que estão cativos é servir, dar vista aos cegos é servir, pôr em liberdade os oprimidos é servir, dizer que hoje é o tempo de receber ao Senhor é servir. Atos 10:38. Olha só, Jesus andou fazendo bem, Jesus serviu, libertando todos os oprimidos do diabo, fazendo bem, serviu. Lucas 22:27. Amém. Eu vim para servir. Autoridade é para servir. Não se recebe autoridade para servir a si mesmo. Você não recebe autoridade para servir a si mesmo. A autoridade que Deus te dá é para servir aos outros. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo e não tem plano de servir aos outros, não receberá autoridade. Mas se você tem plano de servir ao próximo, de servir a Cristo, de servir o Evangelho, então o Espírito Santo vai te encher. Vamos olhar também no livro do Gênesis, irmãos, quando José era menino e ele começou a receber uns sonhos lá, e dentro daqueles sonhos ele se via exaltado entre a sua família. Gênesis 37, versículos 6 a 10. Quem quiser ler? Amém. Então perceba que quando José teve este sonho, ele não compreendia o que era ter domínio. Nem os seus irmãos compreendiam o que era ter domínio. Nem mesmo seu pai compreendia o que era ter domínio. Os seus irmãos diziam: você vai dominar sobre nós? O seu pai: você acha que nós nos inclinaremos diante de ti? Mas era um sonho. Quando no capítulo 41, versículo 38 a 44, se alguém quiser ler, agora José está exaltado. Amém. Agora José, os anos se passaram, depois que ele foi vendido, depois que ele serviu de escravo ao servo Potifar, ficou aprisionado por muitos anos. Agora Deus o exalta. E o que disse Faraó?
haveria outra pessoa em que haja o Espírito de Deus, e exaltou José. José se tornou o homem mais importante da terra depois de Faraó. Tudo estava sob o seu poder, sob o seu domínio, honra, autoridade. Aí no capítulo 45, versículo 4 a 11, eu vou ler aqui, irmãos. Olha só o que é entender a autoridade. Capítulo 45, versículo 4 a 11. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então a ele e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha só, José entendendo: não foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou para cá. Para quê? Para a conservação da vida. Deus me honrou, Deus me deu autoridade para que vidas fossem salvas. Deus me honrou, Deus me deu autoridade para que vidas fossem salvas. Deus não te dará autoridade, Deus não te dará honra se não for para que vidas sejam salvas. Não tem propósito, irmão. Não tem propósito. A autoridade que visa o seu próprio umbigo não tem propósito. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitará em Goze, e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, tudo que tens, e ali te sustentarei, e ali te sustentarei. Autoridade, honra, para quê? Para sustentar os seus irmãos, para cuidar da sua família, não para se servir, mas para servir aos outros, não para servir a si mesmo, mas para servir aos outros. Não podemos inverter isso, irmão. No reino espiritual, toda autoridade que Deus dá aos homens não é para se servir, mas é para servir outro. Há um fato interessante no livro de Juízes, irmãos. Isso me deixa perturbado um pouco, porque quando eu faço um paralelo com o livro de Hebreus, eu não entendo nada do que aconteceu. Mas vamos primeiro olhar Juízes e depois a gente vamos para Hebreus. No livro de Juízes, irmãos, no capítulo 13, Deus aparece para uma mulher e diz que ela teria um filho. Essa mulher era estéril. Se alguém quiser ler Juízes, do versículo 2 em diante. Amém. Então perceba que o anjo apareceu para essa mulher e disse: olha, você vai ter um filho. Esse menino, esse filho vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Aí no versículo 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Então o menino se chamou Sansão, e o Espírito do Senhor era com ele. Mas qual foi o propósito? Livrar Israel. Livrar Israel, servir. Eu não recebo de Deus poder, não recebo de Deus autoridade se não for para servir. Qual que era o poder de Sansão? Grande força, amém? Sansão era muito forte. A força que ele tinha era uma força que vinha de Deus. Aí no capítulo 14, irmãos, o versículo 12 a 19, depois vocês leiam, irmão. Diz o texto que ele matou 30 homens por causa de um enigma resolvido de forma injusta. Ele fez um enigma, os filisteus não puderam resolver, convenceram a mulher dele a descobrir o segredo. Ele contou o segredo para a mulher dele, e a mulher dele contou para os filisteus. E ele então entendeu que aquele enigma foi resolvido de modo injusto. Então o que é que ele fez?
Ele matou 30 homens, tirou as suas roupas e entregou como pagamento do enigma. Preste bem atenção. O seu primeiro ato de revolta foi por vingança. Ele quis se vingar de um enigma injusto. O seu segundo ato de revolta está em Juízes capítulo 15, versículo 1 a 8. Não vamos ler, irmãos, mas só para os irmãos entenderem. Ele veio depois para a casa da sua mulher, a qual ele havia casado. Quando chegou lá, o seu sogro havia pegado a sua esposa e dado como mulher para outra pessoa. Ele falou assim: você pegou a minha esposa e deu para outra pessoa casar? Ah, agora eu vou me vingar. Pegou 300 raposas, diga comigo, só pega 300 raposas quem tem o Espírito de Deus. Amados,